rapaziadinha mais amada do Brasil. Se você baixar acidentalmente esse aplicativo no seu celular, essa criatura aqui vai te perseguir em todos os cantos do mundo, pelo resto da sua vida, e você nunca mais vai conseguir deletar esse aplicativo do seu celular. Esse daí, galera, é o SCP-1471. Já esse daqui é o SCP mais perigoso de todos os tempos. Ele foi selado por 7 correntes, mas atualmente existe apenas uma corrente que nos separa dele e da destruição de toda a vida da Terra. Através do site da famosa Fundação SCP, foram registradas quase 3.000 SCPs, cada uma mais louca do que a outra. Desde os mais inofensivos até os mais bizarros. Então se prepare aí, porque hoje iremos mostrar para vocês os SCPs mais bizarros e assustadores que existem. Antes de tudo, a sigla SCP é uma fundação fictícia que foi criada na internet como uma creepypasta gigante. Ela seria uma fundação secreta responsável por controlar e capturar coisas, objetos ou entidades que tenham algum tipo de poder paranormal. Essas coisas podem ser seres de outro mundo, de outra dimensão, objetos com algum poder ou alguma anomalia, lugares assombrados, fenômenos estranhos e também criaturas bizarras. Coisas que podem ou não trazer algum risco para a humanidade. E o objetivo da fundação é localizar, capturar, conter e catalogar esses seres. E agora então que vocês entenderam um pouco mais o que é SCP e o que faz essa fundação, vamos então agora conhecer alguns dos SCPs mais assustadores que existem. Esse é o SCP-106. Ele pertence à classe de objeto Keter, que são SCPs que representam um grande perigo para a humanidade. E esse SCP, galera, é um humanoide idoso que já está em um estado de decomposição avançada. Sua forma pode mudar, mas ele sempre vai estar podre. Ele é capaz de atravessar matéria sólida e também tem o poder de desaparecer dentro dela. Pode permanecer parado por dias, apenas aguardando por uma presa. E a primeira coisa que ele faz ao atacar é imobilizar a sua presa, danificando órgãos importantes, músculos e também tendões. E depois arrasta a presa para a sua dimensão. E o SCP-106 prefere presas humanas entre 10 e 25 anos. Qualquer material sólido que ele toca corrói na hora. Imagina uma pessoa. Já que com apenas um simples toque, ele pode decompor a pessoa, deixando ela com rachaduras, como se estivesse enferrujada. E por ele ser um ser muito perigoso, que pode acabar com uma pessoa com apenas um toque, ele foi capturado e mantido sob controle pela Fundação. E para isso, então, ele é guardado em um compartimento de aço composto de chumbo, selado com 40 camadas. E cada camada tem pelo menos 36 centímetros de espaço vazio, criando ali um grande vácuo. Mas mesmo com toda essa proteção, os funcionários da Fundação devem ficar a uma distância de pelo menos 60 metros da cela. Pois mesmo com toda essa proteção, o SCP-106 é muito perigoso e pode ser fatal para qualquer um. Com toda essa proteção, o SCP-106 é muito perigoso e pode ser fatal para qualquer um. O SCP-1471 é um aplicativo de celular gratuito, chamado MAL ou versão 1.00. A classe do objeto desse SCP é Euclídeo, ou seja, ele possui um comportamento desconhecido e imprevisível, podendo ser perigoso ou não. Esse aplicativo é bem leve e não se sabe ao certo quem fez ele, mas depois de instalado, não tem mais volta, ele não sai de jeito nenhum. Ao ser instalado, ele não cria nenhum ícone no seu celular, e também não existe nenhuma maneira de remover ele de lá. Tá, mas o que esse aplicativo faz então? Todos os dias, a cada 3 a 6 horas, ele te manda uma imagem. Todas as imagens contêm um SCP no fundo. No caso, o SCP-1471-A. O SCP-1471-A é uma criatura de aparência humanoide com o crânio de um cachorro e um pelo todo preto. Durante as primeiras 24 horas após a instalação do aplicativo, você também vai receber fotos de locais que você frequenta, lugares que você costuma visitar. Depois de 48 horas, você vai
receber fotos de lugares que visitou recentemente, como se o aplicativo já estivesse te vigiando. E após 72 horas você vai receber fotos em tempo real com aquele SCP medonho bem perto de você, ali nos lugares que você frequenta, juntinho com você. E aí que galera, depois de 90 horas o negócio vai ficar bem mais cabuloso, pois a criatura vai sair do aplicativo, vai sair das fotos e vai começar a aparecer na sua frente, na vida real, nos seus olhos mesmo. A criatura vai aparecer na sua frente, enquanto estiver conversando lá no fundo vai aparecer, em um reflexo, no espelho, correndo, passando como um vulto. E ele também irá se comunicar com você. Se chegar nesse estágio, galera, já era. Não tem mais volta. Essa é a história, né? Porém, até o momento, todas as histórias contam que ele não comete nenhum tipo de mal. Ele vai te perseguir, ele vai aparecer na sua visão, ele vai ficar te perturbando, mas ele não vai te machucar, ele não vai tocar em você. Só vai te deixar maluco pelo resto da vida, né? Todos os aparelhos móveis com o SCP-1471 devem ser confiscados e levados para a fundação. Agora vamos apresentar para vocês o SCP-610, que faz parte da categoria Keter, ou seja, aqueles que são os mais perigosos para a humanidade. O SCP-610 é uma doença de pele contagiosa. Os primeiros sintomas incluem erupções cutâneas, coceiras e o aumento na sensibilidade da pele. Depois de 3 horas, galera, causa cicatrizes graves nas áreas do torso, dos braços, pernas e costas. Tudo isso acontece rapidamente. A vítima, então contaminada, começa a ficar com várias cicatrizes pelo corpo inteiro. E as cicatrizes começam a se mexer, se mover, como se tivessem vida própria. E depois disso, elas começam a crescer de forma acelerada. Meio que transformando você em um monstro, pois as suas características humanas vão desaparecer e vários membros extras, como pernas, cabeças e coisas do tipo, começam a crescer de forma acelerada, deixando o indivíduo totalmente estranho, anormal, com uma forma indeterminada. E por conta então desses problemas na pele, né, rachaduras, cicatrizes e coisas do tipo, membro crescendo e tal, o corpo da pessoa pode se abrir ao meio, né, se dividir ali, rasgar, e aí que ali no meio mais braço começa a crescer e, mano, não sei, velho. E nesse processo que a pessoa vai se abrindo aí, se dividindo, né? Se tornando essa, sei lá, essa gosma aí, esse bicho alienígena, ele vai se espalhando ao seu redor, consumindo ainda mais coisas. E o perigo real que esse SCP possui é entrar em contato com a humanidade, pois se isso acontecer, todo esse paranauê aí maluco que a gente explicou vai acontecer com a vítima. Com todo mundo no caso, né? É, exatamente. Ele vai contaminar as pessoas fazendo aí essas anomalias acontecerem. Porém, como ele foi isolado pela fundação em uma área de infecção, ou seja, ele não entra em contato com nenhum organismo, podemos dizer que essa ameaça está neutralizada. Agora vamos falar de um SCP que é um auditório abandonado. Ele também faz parte da classe Euclídeo, no caso SCP-024. Não se sabe se suas propriedades sobrenaturais começaram antes ou depois desse lugar ser abandonado. Foi descoberto quando um grupo de adolescentes invadiu o complexo abandonado. Vários adolescentes então invadiram o local, porém uma única pessoa sobreviveu. E o depoimento dessa pessoa diz o seguinte: ao entrar no auditório abandonado, as pessoas são recebidas por um apresentador anônimo que se comunica por alto-falantes. Ele diz que as pessoas participarão de um jogo onde os vencedores receberão prêmios fantásticos. Porém, ele diz que o jogo é extremamente perigoso e os perdedores nunca deixarão aquele lugar. Sabendo disso, então, o apresentador oferece as opções de ficar ou deixar o local. Se ficar, então, pode ganhar o presente misterioso, mas se perder, você vai ficar preso aqui para sempre. E aí? Opa! Aqueles que aceitaram, então, participarão do jogo. Aqueles que vencerem ou decidirem abandonar a competição, nunca mais poderão acessar aquele local. Sua entrada será bloqueada por uma barreira invisível, ou seja, sua chance é agora ou nunca. Aqueles que aceitarem, então, o jogo começa. O tema, a dinâmica e as regras do jogo sempre variam a cada sessão. Algumas sessões só permitem um vencedor, enquanto em outras existe a formação de equipes para a competição. E conforme o jogo vai progredindo, os obstáculos, as fases vão se tornando cada vez mais perigosas e letais. Quando declarado um vencedor, as
se tornando cada vez mais perigosas e letais. Quando declarado um vencedor, as luzes se apagam e ele aparece do lado de fora do SCP com o seu prêmio nas mãos. Já aqueles que perderam desaparecem para sempre. Além disso, no final de cada jogo, aparece uma fita VHS ou um DVD na entrada principal do local. E nessa mídia contém a gravação completa de todo o jogo. Nessa gravação é possível ouvir a plateia torcendo, como se alguém estivesse acompanhando aquele jogo. Mas segundo a única sobrevivente do jogo, a única vencedora que contou essa história, vamos voar até aquela estátua ali. A única sobrevivente do jogo, a única vencedora que contou essa história, ela disse que não havia nenhuma plateia, não havia ninguém além dos participantes e também daquele locutor maluco. Por ser um local muito grande, o SCP-024 não pôde ser transportado para uma localização segura. Então, para disfarçar a sua verdadeira localização, a Fundação mantém ela no meio de pelo menos outras 5 réplicas que são idênticas àquele local, para confundir as pessoas. Também existe um perímetro de segurança ao redor do complexo, para ninguém invadir o local. Esse daqui, galera, é o SCP-173, extremamente hostil e perigoso. Ele é descrito como uma escultura de concreto de forma humanoide, se fosse um bonecão de pedra, com membros curtos e uma cabeça grande toda ensanguentada. E caso você, por algum motivo, encontre essa criatura, você não pode tirar os olhos dele. Literalmente, a partir do momento que você vê essa criatura pela primeira vez, é preciso manter o contato visual com ele para sempre. Pois se você parar de olhar para ele, ele vai te estrangular. Isso porque ele se movimenta quando ninguém está olhando. E então um simples piscar de olhos pode ser fatal. E é por isso então que os funcionários que entram na câmara onde ele é mantido têm que entrar com os olhos esbugalhados, fazer o que tem que fazer e depois, sair de frente pro bicho. E essa câmara onde ele é mantido preso fica sempre com a substância marrom avermelhada no chão, que seria uma combinação de fezes e sangue. Mas segundo as investigações, essas coisas não sairiam do corpo dele de uma maneira convencional, né? De um corte ou pelo, fazendo cocô. É como se ele literalmente fizessem aqueles materiais simplesmente aparecerem ali. O SCP-019, na verdade, é um jarro de cerâmica de 1,8 metros de diâmetro e 2,4 metros de altura. Um vaso enorme. Seu estilo e decoração indicam que ele foi feito na Grécia Antiga. Segundo as histórias, a sua superfície é completamente indestrutível. E se você olhar dentro do jarro, não vai ver nada lá dentro. Porém, esse vaso, quando mantido a 0 graus Celsius, acabam saindo algumas entidades do vaso gigante. Essas entidades são chamadas de SCP-019-2 e geralmente são criaturas pequenas, extremamente hostis e às vezes pode ter uma aparência humanoide e às vezes uma aparência de animal. E apesar de parecerem frágeis, eles são bem fortes e em grandes quantidades podem representar perigo. E é por isso então que o vaso, galera, o SCP-019, onde no frio revela essas entidades, está mantido em uma grande câmara com 3 metros de concreto reforçado, com um incinerador instalado, ou seja, fogo. Para não ficar gelado. Aí fica atacando fogo no vaso. O vaso não quebra, Isso. mas também não esfria. Exatamente. Não liberando as entidades. E se algum motivo, sei lá, uma entidade deixou a sala mais fria ali para poder, causar um caos na fundação, e esse incinerador então é ativado se ele sentir que as entidades estão sendo liberadas. Tá ficando muito frio, sabe? Um ar-condicionado reverso. Exato. Vamos falar do SCP mais perigoso de todos os tempos, o SCP-2317. Esse SCP se trata de uma porta de madeira e foi construído no século XIX para ser usado no porão de um condomínio em Massachusetts, nos Estados Unidos. Por ser uma porta, a princípio pode parecer inofensiva, porém esse é um dos únicos SCPs que pode causar a destruição completa da vida aqui na Terra. Isso porque qualquer pessoa que ouse atravessar essa porta é instantaneamente teletransportada para uma realidade alternativa, que no caso se trata do lar de uma grande criatura monstruosa. Nessa outra realidade, então, você vai ser levado para um grande deserto de sal, que se estende por quilômetros. No meio desse deserto, existem 7 pilares de 7 metros de altura, que formam um círculo enorme. Esses enormes pilares são de mármore e possuem algumas gravuras e símbolos cravados. E ali debaixo da areia e dos pilares, vive uma criatura monstruosa. Uma criatura monstruosa e gigantesca, que teria 200 quilômetros de altura. Chifres... Gente, eu vou ter que pular porque senão o vídeo fica muito longo.
Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal e deixa o like. Falou! Oxi.